Olha, no artigo 249, nós vimos que há um limite de despesa de juros na contração de recursos, ou seja, no momento em que eu obtenho recurso por empréstimo ou financiamento junto a pessoas vinculadas, artigo 249. O 250, anterior ao artigo 251, que aqui estamos, o 250 fala a respeito não da taxa de juros, 249. 250 cuida do teto de endividamento. Sua empresa tem que provar capacidade financeira para o quê? Contrair empréstimo ou financiamento junto a uma pessoa vinculada. Na ordem agora é artigo 251. Tá, mas se eu estou falando de contratação de um empréstimo ou financiamento junto a uma pessoa que se localiza num país com tributação favorecida, conhecida aí no meio empresarial como paraíso fiscal. Tá bom, ótimo. Nesse caso, qual vai ser a regra no que diz respeito a teto de endividamento? Tem regra própria. Artigo 251. Olha aí na tela. Olha aí já o título da subcapitalização e das operações com países de tributação favorecida. Especificamente aqui artigo 251, sem prejuízo do disposto nos artigos 249. Te preparei. Artigo 249 cuida de taxa de juros. Há um limite da taxa de juros para a pessoa vinculada. E aqui também se aplica quando eu contrato com qualquer pessoa, vinculada ou não, que se encontre localizado em país de tributação diferenciada, ou seja, tributação favorecida. Sem prejuízo do disposto nos artigos 249 e artigo 252. O 252, ele fala, olha, eu vou colocar aqui um teto de endividamento que gere juros dedutíveis junto a uma pessoa física ou jurídica localizada em país com de tributação favorecida, mas olha, o artigo 252 coloca requisitos a serem atendidos adicionalmente. Exemplo, como veremos na sequência, tem que ser uma pessoa identificada lá fora, tá? Então, voltemos, artigo 251. Sem prejuízo do disposto nos artigos 249 e 252, os juros pagos ou creditados por fonte situada no Brasil, no país, a pessoa física ou jurídica residente domiciliada ou constituída no exterior, em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado, nos termos estabelecidos nos artigos 254 e 255, que cuida desses países com tributação favorecida ou sob regime fiscal diferenciado. A propósito, a Receita Federal tem uma lista para você ter segurança, o que é um país com tributação privilegiada, sob regime privilegiado. O que é um país com tributação favorecida? Para não ter dúvida, olha a base legal que rege esse tópico. Olha lá abaixo. A instrução normativa citada, a 1037/2010, ela relaciona quais são os países de tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado para atender aqui o artigo 251 ou qualquer outro dispositivo do RIR que aqui analisamos envolvendo país com tributação favorecida, país sob regime privilegiado, regime fiscal privilegiado. Para não ter dúvida, para a Receita Federal, o que é país com tributação favorecida? O que é um país
Qual é o país com tributação favorecida? Qual é o país sob regime fiscal privilegiado? Para não ter dúvida, há uma lista exaustiva. Tá lá na lista? Tem que aplicar o 251 aqui. Não tá na lista? Esquece o 251. E essa lista com os países de tributação favorecida, bem como sob regime fiscal privilegiado, essa lista está lá na IN 1037 de 2010. Não deixe de observar. Vamos lá, artigo 251 no passo a passo, sem prejuízo do disposto nos artigos 249 e 252, os juros pagos ou creditados por fonte situada no Brasil, a pessoa física ou jurídica residente domiciliada ou constituída no exterior, em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado, países e dependências listados na IN 1037 de 2010. Somente serão dedutíveis para fins de determinação do lucro real quando se verifique constituírem despesa necessária à atividade, observado o disposto no artigo 311, que fala da figura das despesas necessárias. Só as despesas necessárias são dedutíveis do imposto de renda no período de apuração. E atendido o requisito de que o valor total do somatório dos endividamentos com todas as entidades situadas em país ou dependência com tributação favorecida ou sob sigilo fiscal privilegiado não seja superior a 30% do valor do patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no país. Aqui é um teto de endividamento diferenciado na medida que eu estou contraindo um empréstimo ou financiamento junto a uma pessoa física ou jurídica, não importa se é vinculada, não vinculada. O dinheiro veio de um país relacionado lá na IN 1037 de 2010, então você tem que observar esse teto diferenciado. Não pode contrair empréstimo. O teto de endividamento é o quê? Não pode ultrapassar a 30%, ok? Então, você soma os endividamentos com todas as entidades situadas em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime privilegiado, e esse somatório não pode pode superar a 30% do valor do patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no país. Ok?